Gostaria de falar com vocês sobre um tema muito debatido nas igrejas nos dias de hoje, que são os desigrejados. Mas o que são realmente os desigrejados? Os desigrejados, o termo desigrejado, é novo para muitos. Então, o que realmente significa ser um desigrejado? Ser um desigrejado refere-se àquele que, apesar de se manter na fé cristã, ele se distancia da igreja institucional, seja por frustração, seja por desilusão ou por simplesmente saber ou sentir que aquele ambiente não o agrada mais. Essas pessoas muitas vezes continuam as suas práticas religiosas de maneira pessoal ou em pequenos grupos informais, mas sem nenhum vínculo com nenhuma igreja organizada. Quais são algumas das razões que fazem com que os cristãos deixam de frequentar as igrejas institucionais? As razões são variadas, na realidade. Entre as principais está a insatisfação com a estrutura institucional da igreja, que para muitos se tornou burocrática e distante das necessidades reais das pessoas. Além disso, o comportamento dos líderes religiosos fazem muitas vezes com que essas pessoas se afastem das igrejas. Os escândalos financeiros, escândalos morais, a percepção de que algumas igrejas se afastam dos ensinamentos de Jesus em favor de agendas políticas ou comerciais que também contribuem para a saída em massa dessas pessoas. Outra pergunta: o que você acha que a igreja institucional está falhando em algumas dessas áreas específicas que causam esse tipo de fenômeno? Vocês têm alguma resposta para essa pergunta? Então, na minha opinião, eu acredito que sim, porque muitos acreditam que a igreja tem falhado em manter o foco, nas coisas verdadeiras e na essência do evangelho. Elas procuram outro tipo de atividade, ao invés de manter o foco no evangelho, eles começam a priorizar outros eventos, como também os eventos das construções do templo, de projetos que muitas vezes se distanciam do aspecto comunitário da igreja, aquilo que foi proposta na igreja desde a época de Jesus Cristo, que é viver em comunidade. A proposta da igreja não é construir templos. A proposta da igreja não é se manter financeiramente ou ter retorno financeiro, mas sim é de construir uma comunidade para ganhar novas pessoas para Jesus, para o reino de Deus. E muitas das vezes este aspecto nas igrejas institucionais são esquecidos ou tendo outras prioridades. Então, esse tipo de comportamento faz com que muitas pessoas acabam saindo da organização
das igrejas, da organização institucional. Outra pergunta: é possível viver uma fé plena fora da igreja institucional? Agora, falando sobre a caminhada da fé. É possível viver uma vida de fé plena fora de um templo religioso, de uma igreja institucional? Com certeza. Muitos desigrejados relatam que, após saírem das igrejas, conseguiram reencontrar a simplicidade do Evangelho e o relacionamento direto com Deus, e um senso de comunidade mais verdadeiro, seja com amigos ou familiares. Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar esse afeto dentro da igreja institucional, mas nas comunidades ele consegue, mesmo fora da igreja, fazer esse tipo de relação. No entanto, viver a fé fora de uma igreja formal também traz desafios, como a falta de apoio espiritual estruturado, dificuldade para manter a disciplina e a solidão que pode vir com o tempo. Muitas vezes a pessoa opta por sair de uma igreja institucional, mas lá fora ela fica sozinha. Ela não consegue ter algum tipo de apoio espiritual. Então, para muitas pessoas, fica muito difícil manter a fé fora da igreja institucional. Quais são os desafios de manter uma caminhada de fé sem a comunidade formal? Os desafios incluem a falta de uma comunidade maior para compartilhar a fé, o isolamento espiritual e a falta de recurso como aconselhamento, ensinamento bíblico regular. Embora o relacionamento com Deus continue, a ausência de um grupo de apoio estruturado pode dificultar a caminhada cristã a longo prazo. No entanto, muitos encontram formas alternativas de comunhão, como em pequenos grupos e em reuniões familiares, assim como eu tinha dito anteriormente. As pessoas deixam de frequentar o templo, mas conseguem ajuntar-se em grupos pequenos de amigos ou até mesmo na própria família e ali fazer a sua devoção diária, ler a Bíblia, orar, conversar, aconselhar. Então tem muitas pessoas que muitas não conseguem, mas muitas conseguem se manter através de pequenos grupos. Qual o impacto de deixar a igreja na vida espiritual, emocional e social? Espiritualmente, muitos relatam uma renovação de fé em voltar ao básico do Evangelho. Emocionalmente, pode haver sentimentos de libertação, mas também de solidão e abandono. Socialmente, alguns se sentem excluídos por suas antigas comunidades e por seus amigos na igreja, o que pode ser muito, muito doloroso. Mas outros se sentem livres para formar novas conexões com pessoas que compartilham da mesma visão, seja em pequenos grupos ou em ambientes menos formais. Às vezes, eles conseguem encontrar pessoas que pensam da mesma forma, que pensam igual a ele. Então, eles começam a formar pequenos grupos. E esses grupos se tornam uma pequena comunidade de fé, fora dos portões, fora
dos muros do templo. Outra pergunta: você já passou por essa experiência ou conhece alguém que já passou? Sim, conheço algumas pessoas que já passaram por isso. Elas relataram que no início foi um processo difícil, pois a igreja era como uma segunda casa para elas. No entanto, ao longo do tempo, perceberam que não havia abandonado a fé, mas apenas mudado a forma de expressá-la. Elas começaram a viver uma espiritualidade mais simples, focada no relacionamento pessoal com Deus, e encontraram novas maneiras de se conectar com outras pessoas de fé. Como eu tinha falado, existem pessoas, né, que já relataram que se acham livres, muitas vezes de uma pressão que às vezes sofriam dentro de um templo religioso. E ali eles se encontram com outras pessoas que passaram pelos mesmos tipos de problemas, e ali eles conseguem manter a fé, manter a espiritualidade, manter o acesso à oração, à devoção, aos ensinamentos da palavra de Deus, mediante a essas pequenas comunidades que vão surgindo. Outra pergunta: o que as igrejas podem fazer para reconectar essas pessoas? O que as igrejas poderiam fazer para reconectar ou acolher essas pessoas que se afastaram da igreja institucional? As igrejas precisam ser mais acolhedoras e menos focadas em julgamentos. É necessário que os líderes abram espaços para diálogos honestos, aceitando críticas e sugestões. Outra ação importante seria investir em pequenos grupos que proporcionam mais intimidades e conexão, ao invés de apenas grandes cultos ou eventos. As igrejas devem focar mais em oferecer um ambiente onde as pessoas possam se sentir ouvidas e amadas, independentemente de suas dúvidas ou dificuldades com a instituição. A igreja precisa ser acolhedora. A igreja ela não pode ser aquele mecanismo, aquele ritualismo. Não, ela tem que viver como uma verdadeira comunidade de fé. Muitas das vezes, as grandes igrejas institucionais, elas promovem grandes eventos, e com esses grandes eventos, também as pessoas que se destacam são sempre aquelas mesmas pessoas que têm grande influência dentro da igreja, e muitos daqueles cristãos que às vezes querem expressar a sua fé, às vezes querem contar o seu testemunho, dar uma palavra, cantar um louvor, ler um salmo, mas elas não têm oportunidade para isso, porque aquela igreja ela já tem aquele sistema das pessoas certas. Então, essas pessoas às vezes se sentem excluídas dentro do próprio templo, dentro da própria igreja. Aí elas acabam se afastando e aderindo esse movimento que é o movimento dos desigrejados, um dos movimentos que mais cresce na atualidade. Esses são uns dos fatores que faz com que a quantidade de desigrejados aumentem. Então, nós sugerimos que as igrejas precisam ser mais acolhedoras nesse sentido, procurando
ouvir as outras pessoas, dar oportunidade para essas outras pessoas expressarem a sua fé em Cristo. É possível reimaginar o conceito de igreja? Você acredita que o conceito de igreja precisa ser reimaginado para atrair aqueles que estão desiludidos com a instituição religiosa? A igreja precisa ser reimaginada com algo mais simples, mais próximo das pessoas. Em vez de grandes construções e grandes eventos, a ênfase deveria ser colocada na comunhão, na vida comunitária e no serviço ao próximo. A igreja primitiva era baseada em encontros nas casas, onde todos podiam compartilhar, ouvir e também ser ouvidos. Talvez o futuro da igreja esteja em voltar a essas raízes, sem perder a sua relevância na sociedade moderna. Nós vemos que a igreja primitiva, ela vivia numa comunidade. Ela não promovia grandes eventos, grandes templos, nem templo tinha. Elas viviam em comunidade e a Bíblia fala que era tudo em comum entre eles. Eles repartiam pão, eles repartiam tudo que eles conseguiam, eles se dividiam um para com os outros, compartilhavam uns para com os outros. Assim era o exemplo da igreja primitiva. E a igreja, ao longo do tempo, ela foi saindo dessa raiz. Então, uma das possíveis, vamos colocar assim, não seja uma utopia, mas esse movimento dos desigrejados, eles estão tentando voltar àquela raiz da igreja primitiva, da comunidade, sem templo, mas uma comunidade que compartilhava tanto a sua fé, quanto também as coisas materiais, as refeições, aquilo que ganhavam, dividia, de maneira que não faltava nada para ninguém. Então, um dos intuitos dos desigrejados é voltar a como era a igreja primitiva. E seria muito bom que a igreja institucional também conseguisse fazer essa retomada, né? Fazer essa repaginada da igreja a partir dos momentos atuais. Estamos chegando então ao final dessa live. Foi uma live pequena, porque também é uma live inaugural. É a primeira live que eu estou fazendo aqui no TikTok. Se vocês pudessem me ajudar também com alguma coisa, eu peço desculpa também por talvez não esteja me expressando da maneira que vocês gostariam, mas eu peço que vocês venham me ajudar na minha live para eu continuar fazendo live para vocês falando sobre o Evangelho. E a conclusão que nós temos dos desigrejados seria: estamos chegando ao final desse episódio. Se você se identifica como um desigrejado, ou conhece alguém que está nessa situação, qual seria o conselho que você daria? Essa é a pergunta. O meu conselho é: não abandone a sua fé. Se você se distanciou da igreja, não significa que precisa se distanciar de Deus. Continue buscando formas de nutrir a sua espiritualidade. Seja em pequenos grupos, em reuniões familiares, ou até mesmo sozinho em sua jornada com Deus. Lembre-se de que a fé
é algo pessoal e pode ser vivida de várias formas. E para as igrejas, eu diria que é hora de abrir os braços e acolher aqueles que, por algum motivo, se sentem perdidos dentro das instituições religiosas. Todos nós estamos em constante caminhada e a igreja pode ser um lugar de acolhimento e também de crescimento espiritual. Obrigado por estar aqui comigo até esse momento. Espero que esse episódio tenha trazido uma nova perspectiva sobre a forma de pensar sobre os desigrejados. E até a próxima live. Muito obrigado.